Então, beleza, Lucas. Vamos então para o bloco de comentários. Consegue já ler algumas mensagens aí? Ô Bruno, o Etienne Magalhães pede pra gente dar uma pitada de Fórmula 2 aqui, falando. O Lando é esse piloto que dizem? Será que a equipe pode ter colocado menos gasolina para prejudicar o sete câmara? As Cara, teorias que começam a surgir, né? cara, Mas por que que eles fariam não, isso, né? Não tem porquê. é, Você não vai. Até porque é bom a gente pensar, né? O Sete Câmara, ele não é um piloto tão badalado quanto o Lando Norris, né? O Lando Norris é um cara que criou uma reputação para si mesmo nas categorias de base que o Sete Câmara não tem. Porém, o Sete Câmara ele não caiu de paraquedas na Carlin, né? É uma equipe que ele já conhece e, e ele escolheu. E para ele escolher, ele também está colocando dinheiro lá dentro, né? Ele também precisa ter esse acordo financeiro para correr, como acontece normalmente. Você precisa levar o seu pacote para. Nenhum piloto é pago para correr na Fórmula 2, né? Cara, não tem como imaginar uma coisa dessa. Você prejudicar um piloto de propósito, isso não tem um cabimento, né? Não tem cabimento até porque o projeto do Sete Câmara para chegar à Fórmula 1, ele é muito sério, né? É um projeto muito sério que tem muita coisa rolando de bastidor. Então, então não, gente. O que aconteceu foi um erro que na Fórmula 2 às vezes acontece, né? O Sete Câmara mesmo no ano passado ele teve problemas, ele teve uma corrida que ele classificou em segundo, eu não vou lembrar qual foi, e a MP Motorsport tinha cometido uma irregularidade técnica e ele teve que largar lá no fundo. Acho que foi em Spa ou na Hungria. Não vou lembrar. Não, acho que foi na Hungria. Então, assim, essas coisas na Fórmula 2 elas acontecem, né? A Fórmula 2 ela não tem o mesmo nível de excelência e de precisão da Fórmula 1, em que as coisas são feitas milimetricamente ou na precisão total. Acontece, vai acontecer com outros pilotos daqui pra frente também. isso aí. O Bruno acabou de responder também o Joel Borges, que falou que o sete câmara foi gafado. O Matheus V, Bruno, está comentando aqui a notícia aí do GP de Miami em 2019, que Uhum. esquentou a notícia aí essa semana, né, Bruno? A Fórmula 1 ela já tinha dado o indício de que ela vai fazer mais provas nos Estados Unidos, né? Tanto é que já tem nomes registrados, não só do GP de Miami, como ela também já registrou o GP de Las Vegas, né? A especulação, e não é nem só uma especulação, né? Já é um plano, uma intenção mais certa, né? De levar para Miami já para o ano que vem, numa corrida que seria mais ou menos em outubro, num circuito de rua também, mas ainda vai depender de algumas burocracias de Miami, inclusive. Não é uma coisa que pega de surpresa, né? A Fórmula 1 ela quer aumentar a sua atuação nos Estados Unidos e espalhar pelo país, né? A gente tem uma corrida no Texas, que é para o sul, né? Joga para Miami, que é na costa leste, e para Las Vegas, possivelmente, ou alguma corrida na Califórnia, talvez, que seria na costa oeste, né? Você expandiria a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos. Eu não sei, Miami é uma cidade que eu acho uma cidade interessante, mas pensando do ponto de vista de Fórmula 1, a Fórmula E fez uma corrida lá e não deu muito certo. Ela teve muito problema de logística, até pela localização que ela teve, né? Que foi perto ali do ginásio até do Miami Heat, né? No American Airlines Arena lá. E eles tiveram muito problema de logística, né? A prova quase não aconteceu. Então vamos ver, né? O plano é interessante, eu quero ver como é que vai ser o circuito, né? Porque levar a Fórmula 1 para os Estados Unidos com mais provas implicaria em você fazer circuitos de rua, porque os Estados Unidos ele não tem um circuito que seja, né, por mais que a gente veja quantas pistas legais tem nos Estados Unidos, né, Lucas? Você não tem nenhuma que está pronta para receber a Fórmula 1 e se tivesse que receber a Fórmula 1, ela teria que ser deformada. Você vai, vamos levar a Fórmula 1 para Elkhart Lake. Você tem que fazer um monte de reforma ali que talvez a pista perderia tudo que faz dela uma pista tão legal. Então é isso que eu fico só meio curioso para saber. Como é que vão ser esses circuitos de rua aí e como que eles vão manusear em um calendário que tem um limite, né? São 21 corridas, eles podem expandir, mas não sei até que ponto eles estão dispostos a fazer isso. Mas circuito de rua é fogo, viu, Pois Bruno? é. Eu sei que é. Ó, pô, eu gostaria de ver a Fórmula 1 correndo no circuito de misto de Daytona, sabia? Pois é, né? Poderia ser interessante. Cara, ia ser legal demais, meu. Ia ser legal demais. E é Flórida, né, É, cara? o Não Rodrigo. precisa, já que quer levar lá na Flórida, né? Põe ali, né? Pô, leva lá pra Daytona. Os caras iam correr no circuito de misto igual das 24 horas, que tem, também pega uma parte do oval. Eu acho que ia ser legal pra caramba. É, o Rodrigo Silveira, o que vocês. Ele é de Caçapava do Sul. Ele pediu pra gente comentar sobre o desempenho do Alonso. O Alonso que foi um sobrevivente do Baku, né? Cara, foi um sobrevivente e assim, até com relação a mais reportagens que fizeram,
o pessoal tá falando que realmente no Azerbaijão ele fez algo muito especial, né? De que ele teve o carro dele estava completamente manco ali naquele momento, né? Tava sem as duas rodas da direita. E o problema não é só o tempo que você perde andando com a roda solta, né? Ou andando sem roda, mas sim o dano que você vai causando. Uma das partes mais sensíveis do carro de Fórmula 1 hoje é o assoalho, né? Então muita gente, quando às vezes sofre um toque na largada, perde totalmente rendimento durante a corrida porque danificou o assoalho. E a McLaren, segundo a BBC, né, a BBC fez uma reportagem sobre isso, a McLaren especulou que o dano no assoalho do Alonso foi de meio segundo por volta, né? Prejudicou o Alonso em meio segundo por volta, sendo que, em média de velocidade, na maioria das voltas, o Alonso estaria sendo meio segundo mais rápido do que o Van Dorn, né? Realmente, sim, uma corrida de rua, ela é muito, principalmente no Azerbaijão, né? É uma corrida muito de sobrevivência. Você volta, vai ter um safety car que vai te colocar de novo junto dos outros, vai mudar a estratégia, você pode ainda ter chance de pontuar. Mas o Alonso ele tem sido feliz em ser um cara consistente ao longo do ano, né? Ele tem sido muito consistente, tá sempre na zona de pontuação e ele tem construído um campeonato forte. Você vê, hoje ele está numa posição acima de muitos pilotos. Tipo, ele está na frente do Verstappen, por exemplo, né? Então, acho que ele está com 28 pontos, o Ricciardo está com 37 e o Verstappen está com 18, se eu não me engano é isso. Então, é assim que você vai construindo um campeonato forte. Para a McLaren isso é muito importante, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se a McLaren vai conseguir dar um salto a mais aí, depois do GP da Espanha, para ver se ele pode realmente sonhar em algo mais alto, né? O Ricardo Macedo Benício pede a Fórmula 1 em Laguna Seca. Cara, esquece, porque a estrutura do circuito Laguna Seca não aguenta a Fórmula 1. Mal aguentava a MotoGP, né, Bruno? Tanto Sim. que a MotoGP nem levava a Moto 2 e Moto 3, porque não cabia. Sim. O Danilo lembra que a kart, né, a Indy Kart, corria em Miami e era horrível antes de eles irem pro oval, né, teve um circuito de rua, né. Sim. O Felipe Miranda fala que Fórmula 1 em Long Beach ia ser top. Cara, isso já aconteceu, né? A Fórmula 1 correu, se não me engano, entre 76 e 83 em Long Beach. Eu acho que na Fórmula 1 atual não seria top. Eu, sinceramente, acho que não seria legal. Cara, sinceramente, circuito de rua eu não sou muito fã, não. Acho que tem algumas exceções. Baku acabou ficando legal, mas não. Eu acho que O Long Gabriel Beach, Júnior- Lucas, eu acho que Long Beach poderia ser legal porque pegaria um pouco até a parte de tradição, né? O meu problema com o circuito de rua não é nem só por ser um circuito de rua, mas porque não são pistas que você tem uma história, via de regra, né? O Baku, por exemplo, que está construindo a sua história, mas é uma pista que surgiu do nada. No caso de Long Beach, você consegue puxar ali, entendeu? Então você consegue ter umas pistas de rua com uma tradição. Mas Miami aí já, não sei. Eu sempre sou assim, eu sempre torço o nariz e depois que provem que eu estou errado, né? O Gabriel Júnior pergunta se a gente gostava do traçado do Caesar Palace de Las Vegas. Cara, a gente gosta, eu e o Bruno, a gente gosta tanto desse traçado que a gente fez uma lista aqui no projetomotor.com.br, dá uma procurada lá no site, que são os 10 piores circuitos que a Fórmula 1 já correu. E esse circuito do Caesar Palace ficou simplesmente em primeiro, como pior pista da história da Fórmula 1. É o quanto a gente gosta daquele circuito maldito que inventaram uma vez de correr lá. O Owen, ele também fala que gostaria de ver a Fórmula 1 em Watkins Glen. Nossa, quase não sai aqui, Bruno. Novamente... Outro circuito que não tem condição. É difícil, né? A gente parece chato falando isso, né? Não é que a gente quer falar que a Fórmula 1 tem que correr só em tempo, mas a forma como a Fórmula 1 trabalha, né? Ela só tenta em circuitos que tenha determinadas condições. A gente tem até uma matéria no site falando quais são essas condições, né? Os pré-requisitos que uma pista precisa ter para receber um GP de Fórmula 1. Bruno Rafael fala que o misto de Indianápolis poderia voltar. Apesar da pista não ser legal, Eu gostava, eu curti. Oi? Eu gostava da pista de Indianápolis. Então, eu não achava a pista muito legal, mas eu gostava do evento ser em Indianápolis, entendeu? Sim. Agora, mas por isso que hoje eu defendo, por exemplo, o circuito de Daytona. Primeiro porque eu acho que o Daytona, eles iam utilizar uma parte maior do oval. Eu não sei por que eles têm tanto medo de andar um pouco mais em oval assim. E
E segundo, eu acho que a parte mista de Daytona é mais legal do que a de Indianápolis, mas tudo O bem. circuito de Indianápolis, o misto existe ainda, né? Bom que se diga, a Indy corre lá, a MotoGP correu lá por muito tempo, mas eles mudaram, né? Não tem mais aquela curva. Claro que cada categoria tem a sua característica e pode usar o traçado que quiser, mas ela não usa mais o oval, né? Então tem duas chicanes ali que evitam que os carros ou as motos passem pelo oval. O Rodrigo Amorim fala que gostaria de ver o continente africano novamente no calendário da Fórmula 1. Acho que o pessoal iria abraçar o GP. Eu também Tem acho. algum circuito, Bruno, que você acha que poderia receber a Fórmula 1? O mais Só pô, o Kyalami não, né, cara? Que o Kyalami novo é muito ruim, cara. Então, isso que eu ia falar, o mais próximo de fazer isso é Kyalami, né? A Fórmula 1 chegou ainda, sei lá, uns 10 anos atrás até mais, cogitar fazer uma prova na cidade do Cabo, no África do Sul, mas em circuito de rua também. Porque não tem um autódromo, né? E não faz muito sentido, considerando o cenário automobilístico da África, né? Eles tentaram recriar uma categoria na África uns anos atrás e essa categoria não saiu do papel, né? Que ela usaria os carros da 1GP, né? Da antiga 1GP que não existe mais, um empresário africano comprou e eles queriam fazer uma categoria continental na África, mas não tem. Então o automobilismo africano não tem esse nível para ter um autódromo dos padrões de Fórmula 1. Então não tem como construir um autódromo novo. Então tem que pegar um circuito de rua, né? Você tem, por exemplo, um circuito de rua pode ser feito em qualquer lugar, mas também tem já um conceito mais ou menos pronto, que é o que eles usam em Marrakech, que a Fórmula E usa, que o WTCC usa também. Mas de autódromo, o único que tem minimamente pronto seria Kyalami, né? Kyalami passou por uma obra em 2014, eu acho, que deixou a pista no nível um T, né, que eu acho, ou no nível 2, que é o nível que pode ter categorias de ponta, mas não está pronto para a Fórmula 1 ainda. Então teria que passar por mais inspeções, mais obras, de repente, para conseguir ter essa licença de Fórmula 1. Mas, não sei, eu talvez, cara, sei lá, Kyalami não veria com maus olhos, para te falar bem a verdade. Eu acho que o significado de ter uma prova na África falaria mais alto do que a pista não ser essas coisas, sabe? O Lucas Sinovitz fala que gostaria que voltasse o GP da Turquia. Imagina esses carros de 2018 na curva 8. O problema da Turquia é que é Não uma pegou, pista né, que era cara? legalzinha, mas que também não era nada demais. Eu acho que também aumenta um pouco. Não sei, o Bruno, Bruno gosta Não, lá do eu tenho a serviço mesma impressão também. Eu acho que ela é um pouquinho. super valorizada, né? É. Mas Não que seja uma pista ruim, né? É bom deixar não, claro, mas também não é esse tempo todo. Mas o problema é que localmente a prova não pegou, né? não pegou. Danilo Silva fala que se o projeto da Renault for sério, se não seria uma boa o Ricciardo ir para a Renault, por ser uma equipe de fábrica. O problema é que a Renault ela fala em tentar chegar entre os três primeiros lá por 2020, né? Ela tem um projeto em longo prazo, até na forma como ela divide os seus orçamentos, né? Não é que a Renault, a montadora, ela vai colocar um caminhão de dinheiro, já coloca um caminhão de dinheiro na Renault e fala, torrem, né? Não, a equipe vai meio que cumprindo metas e liberando o orçamento, né? O, o Abitbull lá já até explicou isso. Então, para ele, com a idade que ele está, na fase de carreira que ele está, talvez seja uma aposta muito arriscada, né? Você entrar numa Renault para 2019 pensando em 2020 poder estar no estágio que a Red Bull está hoje, né? No estágio dele eu não sei. A Red Bull não, a Renault queria ter o Ricciardo nesse ano, né? Toda aquela confusão que envolveu McLaren, Toro Rosso, né? Que acabou fazendo com que o Sainz fosse para a Renault. A Renault chegou a tentar dar uma cobiçada para ver se a Red Bull liberava o Ricciardo para eles e a Red Bull não quis. Talvez, acho que o próprio piloto também não quis. Mas acho que no estágio de carreira dele, talvez seria uma aposta um pouco distante para as ambições de momento dele. É isso aí. E tem mais gente defendendo aqui Istambul, tem gente defendendo, o Rodrigo Oliveira defende Fuji. O É, problema é que Fuji teria que tirar a Suzuka, aí eu já não. e aí Suzuka é o circuito mais legal que tem na Fórmula 1. O Marcos Tonon reclama da Hungria também.
Cara, mas aí eu acho que a Hungria é a Hungria acho que já criou uma tradição dela e tem uma característica toda própria dela, né? Que é bem legal. Tanto no desafio técnico como até nas provas, né, cara? Eu acho que a Hungria ela é uma injustiçada. Vamos defender a Hungria aqui, né? Inclusive lá no Projeto Motor a gente tem um texto lá no nosso site em que fala que a Hungria, mesmo ela sendo tão criticada, se a gente pegar e olhar, ela fez várias das provas mais legais dos últimos anos, né? Não tanto dos anos recentes, porque o texto acho que é de 2015 ou 2016, mas a Hungria ela tem um histórico de provas legais, né? 2015 foi muito bacana, 2016 foi muito bacana, 2014 foi muito bacana, 2016, e você tem uma série de provas legais, né? E é importante você ter na Fórmula 1 um circuito travado, né? Um desafio diferente para as equipes, para os pilotos e tudo mais. Então, eu deixaria a Hungria lá. Rodrigo Amorim de Araújo. Bruno Ferreira é a única pessoa que eu vi que defende a Hungria. Ô louco, não, nós temos mais aí, hein? Eu Manifestem-se. defendo a Hungria. Eu defendo o circuito e eu defendo o país, que o país é maravilhoso. É isso Budapeste é uma aí. das cidades mais legais que eu já fui. O Jorge Alheiro, lembrei, achei o comentário dele aqui. O que acham da Fórmula 1 voltar a Portugal? Ele que está em Porto, aqui em Portugal. Então, eu cheguei a ver uma história um tempo atrás de que o Liberty, na verdade, quando o Liberty assumiu e começou a assumir o controle, ele recebeu várias propostas de circuitos que querem voltar à Fórmula 1. Inclusive, o Chase Carey se reuniu, por exemplo, com o pessoal de Istambul, né, o pessoal da Turquia, para ver se voltava lá, e chegou-se a se falar em uma prova no Algarve, né, no circuito Autódromo Internacional do Algarve, que é a pista mais moderna de Portugal, mas não é a mais preparada para a Fórmula 1, né? Olha só como é que são as coisas. A pista foi fundada em 2008, né, mas ela tem o nível, a homologação dela é 1T, né, que ela só recebe testes, inclusive ela já recebeu testes no passado, mas ela ainda não estaria pronta, não tem a homologação necessária para receber Fórmula 1. Não sei se, de repente, a pista precisaria ter reformas para ter o GP de Fórmula 1 ou se ela precisaria simplesmente ter uma inspeção a mais e com a estrutura que ela tem já receber a Fórmula 1. O Estoril tem, né, o Autódromo do Estoril tem homologação, mas é curioso, né? Eu fui lá quando fui a última vez, foi em outubro, que foi justamente quando eu fiz aqueles vídeos dos carros, né, que todo mundo que tá no nosso canal no YouTube, né, esses vídeos. Para quem não sabe, a gente que filmou tudo, né? O pessoal às vezes pede, pô, faz de tal carro, faz daquele carro, mas não, a gente fez porque nós tivemos acesso ao carro e nós filmamos, por isso que a gente fez os vídeos. E não me pareceu uma pista muito pronta também, né? Aí eu tô falando de infraestrutura, de instalações, de prédios, de sala de imprensa, de tudo mais. Também teria que ter uma obra muito extensa. Então, eu adoraria ver Fórmula 1 em Portugal, de verdade, né? Mas não sei se é lá muito viável, né? Vamos ver se tem mais algumas aqui, só pra gente ir pra reta final mesmo. O Adeilton Nascimento falando que Algarve é legal. O Lázaro Luca disse que a Fórmula 1 tem que correr em Le Mans. Que mais? O Alex Tille falando mal de Abu Dhabi. Nós já tivemos essa discussão por aqui, né, Lucas, de Abu Dhabi, que nós temos que reconhecer todos os aspectos, né? Não é só o circuito, mas tem a sua importância, né, de mercadológico, mas realmente o circuito acho que é a unanimidade às avessas, né? Mas beleza, então, galera, valeu pelos comentários aí, então, né, você que comentou aqui no nosso canal no YouTube, na nossa transmissão ao vivo, e para você também, né, que sempre fica ligado nas nossas redes sociais, no facebook.com/Projeto Motor, Twitter e Instagram, @Projeto Motor, e é claro, lá no projetomotor.com.br.